Amados, que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sempre em vossos corações. No Evangelho de João, no capítulo 11, nós temos o texto desde o primeiro versículo até o último versículo, que vai girar em torno de Lázaro, doença, morte e ressurreição. Nesse cenário tem toda uma complexidade de fatos. As suas duas irmãs, que o evangelista faz questão de dizer que Jesus amava as irmãs de Lázaro e também amava Lázaro. Nós vamos ver neste cenário os fariseus, os escribas e os judeus que estavam a consolar as irmãs, pois o irmão tinha morrido. Depois de todo o ocorrido, depois de todo o fato narrado no capítulo, de Jesus restaurar, Jesus dar vida a Lázaro, a ponto dele aparecer envolto em faixas do lado de fora do sepulcro, e Jesus então ordena o povo que tire essas faixas e deixe ele ir, em que mais uma vez começa a dificuldade do povo judeu a ponto de querer matarem a Jesus, pois a obra que ele está efetuando está tomando uma proporção além daquilo que é comum, aceitável e natural para o povo judeu. E o texto então diz que se levantam para discutir o assunto de Jesus, e Caifás, o sumo sacerdote, ele vai pontuar que é necessário, ou que seja melhor, que um só morra pela nação, do que toda a nação venha perecer, de repente, por um montim, por algum tipo de revolta. E ele fala isso já entendendo, por mais que na sua simplicidade do fato, mas como se ele entendesse ou fosse usado por Deus para trazer a proposta da morte do Senhor Jesus Cristo por todo o ser humano. E ele vai mostrar para nós no versículo 52 que não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Ele mostrando a proposta da morte de Jesus, dessa morte de Cristo, trazer toda a nação judaica para perto. Aqueles que estão dispersos vão se aproximar por intermédio deste ato. E aí diz o texto que desde aquele dia tomavam conselho para o matarem. Queriam, de toda forma, acharem uma oportunidade para matar o Senhor Jesus. Mas o próprio Cristo vai dizer, ele fala várias vezes no Evangelho de João, que a sua vida ele a dá para tomá-la de volta. Ele vai morrer no tempo dele, na hora certa. O versículo vai dizer para nós, 54, que Jesus então naquele momento já não ficava andando mais publicamente entre o povo judeu, mas ele retirou-se para a terra mais deserta, mais afastada do povo, para a cidade chamada Efraim, e ali ele continuava com os seus discípulos. E mais uma vez o texto diz que estava perto a Páscoa dos judeus. Estava perto a Páscoa dos judeus, dando a referência aqui à Páscoa. E dessa região, já que estava perto da Páscoa, eles sobem para Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Mas há todo um processo para que essa celebração seja feita, e o processo é o processo da purificação que vem antes da Páscoa. Jesus sobe com seus discípulos para este objetivo, para este propósito, e então buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Estavam querendo saber se Jesus iria ou não iria à festa dos judeus. E os principais sacerdotes e os fariseus, dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ela estava, o denunciasse para que o prendessem.
Então havia todo um cenário armado para prender a pessoa de Cristo, para levar Jesus à morte, condená-lo. Jesus sendo Deus inocente, e acaba de fazer um grande milagre, um sobrenatural, ressuscitar um homem que havia 4 dias que tinha morrido. Por isso querem matá-lo. Matam Jesus, ou querem matar Jesus, porque ele tem feito bem. Assim nós vemos como que é a estrutura humana. Que Deus tenha misericórdia de nós, possa trabalhar no coração de muitos que precisam ainda entender o plano da salvação. Deus abençoe a todos.